Bem, meus amigos, minhas amigas, bom dia para todos. É com muito prazer que a gente reinicia as nossas atividades desse Congresso Jacques Maritain, latino-americano. Agradecemos, em nome de toda a organização e de todos os institutos Jacques Maritain aqui reunidos, a presença de todos vocês para mais esse dia de trabalho conjunto. Nós iremos, como já aconteceu ontem, iniciar nosso trabalho assistindo a segunda parte do vídeo sobre Jacques Maritain, que foi preparado. Depois teremos a mesa, a composição da mesa com 3 palestras e um tempo para debates. Eu lembro a vocês que essas atividades todas que nós estamos fazendo, tanto o vídeo quanto as palestras, estão sendo gravadas pela TV PUC e estarão depois disponíveis na internet. Poderão ser vistas e compartilhadas não só por nós agora, mas por dezenas, centenas de pessoas num futuro próximo. E a gente espera que vocês também nos ajudem nessa divulgação desse material e saibam, então, que tudo que a gente está fazendo aqui, nós vamos aparecer na televisão, certo? Bem, então agora a gente inicia com o vídeo e daqui a pouco estamos de volta para compor a mesa e iniciar os trabalhos. Obrigado desde já para vocês e para a equipe que organizou o vídeo. Em 1950, os valores cristãos e da promoção desses valores na atualidade, né, diante das dificuldades do mundo atual. Em 1954, ele foi dar um curso de ética, né, para nós jovens. Eu naquele tempo era jovem dominicano, mas que hoje ainda estou mais ou menos jovem, mas já não tanto, né? Pois bem, então eu era um jovem dominicano acompanhando a aula dele. Agora imagine vocês, Maritain no quadro negro, com o lápis na mão, a mulher dele, a Raíssa, sentada na primeira fila. E então, a primeira coisa que eu notava é assim, como ela gostava dele. A gente via aquele encanto que ela tinha de ver ele explicando as coisas, etc. Agora, é interessante ver o casal, né, tão amigo assim. Às vezes ele ia escrever no quadro, fazia um rabisco assim, ficava uma coisa e tal. No fundo não estava muito claro o que ele fez lá, era bem confuso. Ela se levantava e fala: Mon chéri, meu querido, deixa para mim, né? Então aí pegava o X, então apagava todo o quadro e escrevia tudo direitinho, né? Tudo que ele tinha falado, etc. Agora ficou mais claro, né? Ele ria assim, porque antes estava uma bagunça. Agora o interessante é que depois, quando ele publicou o livro sobre essas aulas, o desenho dela estava lá. Quer dizer que é o símbolo do trabalho a dois, né? É o símbolo do trabalho a dois. E às vezes ele dizer uma coisa, ela completar. Olha, não seria mais isso, Jacques. Você tem razão, Raíssa, né? Bem, então eu queria dar esse testemunho, gente. Hoje, jovens, é preciso que vocês se constituam verdadeiramente casais, que se entendam, que se gostem, que se ajudem, né? Que estudam juntos. Entende? Então, olha, isso
não é assim, uma espécie de bom conselho, não. Isso é a própria realização da humanidade na sociedade científica, tecnológica de hoje, né? Nós não devemos ter apenas assim, uma justa posição, né? É preciso que a família seja de fato a primeira escola, né? E o casal, né, sejam os primeiros pesquisadores, né, e ajudando também os filhos a pesquisar. Então, é nesse sentido que nós podemos dizer que a ação de Jacques Raissa Maritain era uma ação de pensadores, mas era uma ação de grandes personalidades, de duas grandes personalidades que viviam a filosofia, né, que meditavam, que viviam sobretudo, né, a teologia, a mensagem cristã, o evangelho. Quando a mulher dele estava doente, eles tinham apenas pouco mais que 20 anos, ela quase partia, ela pediu a extrema unção, a unção dos enfermos, a mulher dele, e recebendo a unção dos enfermos, ela, que estava quase morrendo, ela se reavivou, inclusive até o médico falou em alemão, merkwürdig, isto é, uma coisa realmente digna de ser remarcada, digna de consideração. Isto que estou vendo que está acontecendo. Tudo bem, ela teve uma convalescência, e nesta convalescência ele conta que um dia estava com um amigo perto da cama, onde ela estava deitada, que estava retomando as forças, e os dois leram o rosto dela, e no rosto dela leram a felicidade. E aí o Maritain, ele faz uma observação, ele diz assim, nós nos apercebemos que ela estava vivendo a felicidade como gaudium veritatis, em língua latina é gaudium veritatis, como gaudo, letícia, alegria da verdade, como gozo da verdade. É a felicidade como gozo da verdade, não o gozo dos bens materiais ou do sucesso da pessoa humana, o sucesso da sociedade, o sucesso do antropológico, mas como gozo, felicidade como gozo da verdade. Eles viveram de fato assim uma vida juntos, de muito amor um ao outro, de muito amor à humanidade, de muito amor à verdade. Jacques Maritain é um filósofo francês que inicialmente ele escrevia sobre a metafísica. Na década de 20 do século passado, o grande Papa Pio XI, que escreveu a encíclica 40º ano, em comemoração ao 40º aniversário da encíclica Rerum Novarum, convidou-o a ir até o Vaticano e solicitou que, ao lado da metafísica, passasse também a escrever sobre filosofia política, dadas as condições políticas da Europa de então, início do fascismo e do nazismo. Maritain, como um bom católico, bom cristão e um homem de consciência crítica do momento, passou então, ao lado dos seus estudos de reflexões sobre a metafísica, passou também a escrever sobre filosofia política. A sua primeira grande obra na área da filosofia política é reconhecida como Humanismo Integral, que ele escreveu em 1936, após uma série de conferências que ele fez na Espanha. A obra Humanismo Integral, ela defende fundamentalmente um humanismo teocêntrico, diferente do humanismo antropocêntrico. O humanismo teocêntrico tem Deus como centro da vida dos homens, ao passo que o humanismo antropocêntrico tem o homem como centro da vida. Em 1942,
ele escreve a sua segunda grande obra de filosofia política, que é Os Direitos do Homem e a Lei Natural. Essa obra, basicamente, é o alicerce da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de dezembro de 48. A terceira grande obra é O Homem e o Estado, em que Maritain faz uma reflexão fundamental para os dias de hoje. Qual é? É que a pluralidade é o corolário da liberdade. Não há verdadeiramente liberdade se não houver pluralidade. Grandes problemas do mundo contemporâneo foi o fato de muitas vezes reduzirem o ser humano a apenas um aspecto, a apenas uma dimensão. Maritain chegava ao ponto de dizer e deixar bem claro que se nós tirássemos do ser humano, por exemplo, a sua dimensão de transcendência, a sua dimensão de metafísica, e quiséssemos reduzir o ser humano a um fenômeno bioquímico ou meramente material, nós estaríamos mutilando esse ser humano. Nós estaríamos, de fato, reduzindo profundamente essa realidade humana e, por conseguinte, ferindo a sua dignidade. Decretando como se fosse, de uma certa maneira, a autodestruição do próprio ser humano. É que quando o Maritain fala da dignidade da pessoa humana, o que é que ele está entendendo? Que para o materialista, a pessoa humana não tem dignidade alguma. A dignidade da pessoa humana é a mesma dignidade de qualquer animal. De onde vem a dignidade da pessoa humana, do homem pessoa? Porque o homem é pessoa quando? Quando desenvolve o seu espírito, quando desenvolve a sua liberdade, liberdade de escolha, liberdade de valores, e liberdade de eternidade. Liberdade de eternidade. Então, na concepção de Maritain, a pessoa humana recebe a dignidade do fato que ela tem origem num princípio que é espírito, é pessoa, que é o Criador, e ela tem como fim, como meta final, o retorno a este princípio que é espírito e pessoa. É nesse sentido que ele fala da reafirmação da integralidade da pessoa humana, isto é, do humanismo integral. Integral no sentido de que é um humanismo não antropocêntrico, onde se celebra a grandeza e a capacidade do homem, mas é um humanismo teocêntrico, onde o homem é um filho, é um aliado, é um portador da riqueza divina que está dentro dele e que o leva até um momento de evolução tal que nós chamamos a entrada no eterno. A insistência dele é exatamente de fazer com que a gente se encontrasse associando-nos não pelos interesses, mas pelos valores humanos, pelos direitos humanos que correspondem àquilo a que cada pessoa, né, está voltada, deve cumprir para com os outros e, ao mesmo tempo, acolher e mesmo exigir para si. E com isso, Jacques Maritain contribuiu decisivamente para a elaboração e, eu diria até certo ponto, a aplicação da Carta Universal dos Direitos Humanos, que foi aprovada pela ONU, resguardada e reformulada por dezenas de países, associações de pensadores, juízes e outros mais, numa tentativa, eu diria até certo ponto, numa tentativa bem sucedida de se evitar toda a tragédia vivida na primeira metade do século XX e, acima de tudo, conduzir o homem e a espécie humana a uma vivência mais plena dos valores que o próprio Jesus Cristo colocou, os valores de convivência mútua, amor fraterno, uma construção de uma sociedade marcada pela não violência e pela paz. Uma sociedade que poderia ser sintetizada na famosa frase de Cristo, quando ele diz: dai a outra face,
Ou seja, compreenda o seu semelhante, procure ouvi-lo, procure conviver de forma pacífica com o seu semelhante. Agora, o professor Lafayette, representando aqui a organização, tem alguns avisos para dar para nós. Lafayette, posso passar a palavra para você? Lafayette, quer a palavra? Bom dia a todos. Este vídeo foi elaborado por um conjunto de jovens, né, que trabalham aí na área da mídia e que tem dado uma contribuição com outros vídeos também para o Instituto. Como, por exemplo, a propaganda, né, que foi feito. Entra novamente aqui. Clique aqui para assistir o vídeo. Como, por exemplo, esta propaganda. Quem recebe os e-mails do Instituto certamente recebeu o link dessa propaganda, mas seria interessante que pudéssemos vê-la aqui também. Que as coisas boas são um pouco demoradas, né? Por isso que está... A equipe que nos ajudou no vídeo é da Totus Maria, de São Carlos. Também uma informação, a editora Cultor de Livros é uma editora que tem nos ajudado muito. O Instituto fez uma parceria com esta editora, né? E o livro Os Direitos do Homem e a Lei Natural, ele foi reeditado na forma de facsímile para este congresso. Já por conta de Cafés Filosóficos, o livro Humanismo Integral, o livro As Grandes Amizades, ambos foram feitos, né, em forma de facsímile, publicação por conta, né, dos Cafés Filosóficos e a solicitação que o Instituto fez à editora Cultor de Livros, né. Que vocês veem que estão sendo expostos aqui logo na saída, né. Por isso, professor Renato, agradecemos, né, o senhor Luiz, que é o editor, né, está lá atrás, está bem lá atrás, né, quiserem ver. Eu acho que não vai ser possível. Eu acho que o senhor Luiz ouviu. Precisa ser reeditado O Homem e o Estado. Tá bom. Também, este vídeo... Nós precisamos promover as vozes que serão o bastião da nova geração. A América Latina é um grande consumidor das figuras heróicas que surgem para salvar-nos no momento do perigo. Todo o nosso trabalho nesse terceiro Congresso Latino-Americano é dizer que heróis existem. São homens comuns que fizeram coisas
extraordinárias. Nós, Bastião da nova geração. O vídeo primeiro foi apresentado uma parte ontem, a segunda parte que nós vimos hoje, a terceira parte que veremos amanhã pela manhã. E nós estamos precisando de voluntários que possam nos ajudar, quem é aí da área da informática, né, da tecnologia, para poder, nós vamos levar para o site o vídeo, né, se possível ainda semana que vem, Renato. Seria interessante que tivesse, que fosse legendado já, né, num primeiro momento, né, de ter aí a língua espanhola, né, e quem sabe pudesse ter duas, ao menos, né, a língua inglesa também, né. É um trabalho, né, parece fácil, mas não é. Precisa aí de bons voluntários, né? E eu acho que com isso, Borba, podemos... Você vai completar. Quer... Você faz o cerimonial. Você vai presidir? Não, vou sentar aí. Tá, perfeito. Só a luz... Bem, meus amigos, então, estamos retornando. Eu tenho a impressão que esse microfone tem alguma coisa a ver contra mim e contra o professor Recupero, que quando nós dois falamos, estala. Quando os outros falam, não estala. Deve ser alguma perseguição, nariz grande, alguma coisa assim. Não fica bem com o microfone. Vocês me desculpem os estalos, tá certo? Nós vamos, então, começar hoje, agora, a nossa sessão, principalmente para os nossos amigos que vieram de outros países e que talvez não conheçam a dinâmica que o Jacques Maritain está vivendo aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Mas eu acho que vocês já perceberam, nós temos feito todo um esforço no sentido de trazer mais jovens, de aumentar o diálogo. Vamos ver se o problema é o microfone, se esse microfone é mais bonzinho comigo. Pode ser que seja, pode ser que não. Mas então nós estamos fazendo um grande esforço no sentido de trazer a juventude, trazer novos tempos, novos modos de trabalho para dentro do Jacques Maritain. O vídeo, a propaganda, a sessão, os grupos de trabalho com apresentação de trabalhos de estudantes à tarde, tudo isso faz parte desse esforço. Ao mesmo tempo, nós estamos entrando hoje de manhã, me parece, de uma forma cada vez... É um caminho dentro do encontro, mas nós entramos agora, na manhã de hoje, talvez naquilo que seja o grande desafio que esses tempos trazem para nós. Existe, de fato, uma guerra pelo coração dos jovens e dos adultos. Uma guerra que determinará a hegemonia no nosso tempo, e quem tem hegemonia tem a força política. E nessa guerra da hegemonia, o que está sendo usado? Qual é a arma? É uma luta pelo coração do homem para saber quem pode fazer o homem, quem pode fazer o jovem mais feliz, mais humano. Nós acabamos de ouvir o professor Marchione citando o comentário
do Jacques Maritain sobre a Raíssa, se podia ver nela a felicidade da verdade. Essa felicidade é o ponto que determinará para onde os jovens irão, se buscando uma verdadeira felicidade ou uma ilusão de felicidade. E esse debate passa diretamente pelo desafio do humanismo integral de Jacques Maritain. A pergunta que todos nós, através particularmente dos nossos conferencistas de hoje, somos chamados a responder é: o humanismo integral pode ajudar o jovem, o homem de hoje, a mulher de hoje, a serem realmente mais felizes e mais humanos? De forma mais ou menos consciente, é isso que nós estamos discutindo aqui hoje, com a ajuda dos nossos conferencistas. Então, já está aqui conosco o professor Renato Rua, que é o presidente do Instituto aqui no Brasil e que hoje já todos conhecem de ontem. Nós vamos ter agora, nessa primeira parte da manhã, que deve ir até cerca de 10h30, por aí, 2 conferências, Maritain e o resgate do verdadeiro humanismo, que será apresentada pelo professor Cláudio de Sico, que eu convido para subir aqui para integrar a mesa. O professor Cláudio é professor de Teoria Geral do Estado na graduação aqui da PUC e de Filosofia do Direito na pós-graduação dessa universidade. Eu pedi para ele para dizer rapidamente quem ele era, colocar em 2 linhas quem ele era para a gente. Por favor, professor Cláudio, esteja aqui à vontade para se apresentar, para fazer 2 linhas de apresentação. Ele falou: isso já está bom, então eu acrescento mais uma coisa. O professor Cláudio também é um dos maiores, se não o maior especialista em filosofia de Maritain aqui em São Paulo. Só que a humildade o colocou, fez com que ele só dissesse: sou professor da PUC. Então, ele realmente é professor da PUC, é verdade. Agradecimento. Vou acrescentar o seguinte: o professor Cláudio de Sico era, por assim dizer, o braço direito do grande Miguel Reale na USP. Ele era professor da Faculdade de Direito da USP, até ele se aposentar como professor lá. Paralelamente, professor aqui da Faculdade de Direito da PUC, na graduação, como foi dito, e do mestrado e doutorado. Como o senhor pode ver, o senhor pode ter sido humilde, mas a gente não deixou a sua humildade prevalecer, tá certo? Mas agradecemos de qualquer jeito o exemplo. E agora... De formação agustiniana, estudou no colégio Santo Agostinho, lá fica ali perto, no centro, né? E um profundo conhecedor do latim, né? O nosso segundo conferencista de hoje é o professor Genaro Giuseppe Curcio, secretário-geral do Instituto Jacques Maritain. Por favor, professor Genaro. Ele falará sobre o direito à misericórdia, debilidade e força do ser humano. O professor Giuseppe, enquanto ele vai subindo, o professor Genaro Giuseppe, enquanto ele vai subindo, eu faço uma pequena apresentação. Como acho que agora muitos de vocês já sabem, é o secretário-geral do Instituto Internacional Jacques Maritain, em Roma. É professor de Filosofia Moral na Universidade Roma III e do Instituto Teológico de Basilicata, na Universidade Católica. É autor de livros sobre Maritain e o pensamento do personalista de São Tomás e autor de numerosos artigos. Bem, então, agora nós começamos com a conferência do professor Cláudio e depois passamos para o professor Genaro Giuseppe. Já para todo mundo ter em mente a programação nossa da manhã, nós vamos, então, até... Creio que não vamos até às 10h30, vocês já perceberam, não dá para ouvir tudo o que eles têm para dizer em tão pouco tempo. Vamos até um pouco mais de 10h30, depois das 11h, nós teremos uma conferência
reconciliação do Homo sapiens e do Homo religiosus em Maritem, que será proferida pelo professor Antônio Marchioni. Tá certo? Bem, professor De Sico, por favor. Bom dia a todos. Agradeço aos organizadores deste congresso a extraordinária honra de me convidar para dar uma contribuição, que eu sei que será muito modesta, para o conhecimento da obra e também da figura humana de Jacques Maritain. Agradeço em particular as palavras elogiosas me foram atribuídas pelo professor Francisco Borba, que é a alma propulsora do nosso núcleo Fé e Cultura aqui da PUC, que desempenha aqui em São Paulo e, de certo modo, no Brasil inteiro, um papel muito importante de projetar a cultura cristã para fora do ambiente universitário. Agradeço também a presença e as palavras amáveis do querido presidente do Instituto Jacques Maritain, meu colega aqui na PUC de muitos anos, ao qual me prendem tantas afinidades, que é o doutor Renato Rua de Almeida. E também me honro de estar ao lado do professor Curtiel, que é secretário do Instituto Jacques Maritain, e que sei que leciona na Basilicata, o que me enternece muito, porque a minha família do lado italiano, ela é toda da Basilicata. Reale, que era o nome da minha mãe, é Basilicata. E também me honro de ser descendente de portugueses, pelo lado da minha avó, Vieira da Rosa Góes, de Minas Gerais, e é muito importante lembrar isso, porque o Brasil foi um dos países que mais acolheram a doutrina política de Jacques Maritain. De tal modo que uma das mais altas expressões do pensamento político Maritain levou até a prática política o humanismo integral. Me refiro aqui ao grande André Franco Montoro, que foi professor também aqui da nossa casa de Introdução ao Direito. O seu livro de Introdução ao Direito é um clássico, que até hoje é lido e estudado pelos ingressantes na Faculdade de Direito. Além disso, foi professor de Filosofia do Direito, um dos coordenadores que deu humanismo para a nossa pós-graduação, e que prevalecia uma tecnologia positivista. Ele deu humanismo a essa pós-graduação. E depois, por que não? Foi disputar cargos políticos e foi vitorioso, foi senador da República e foi também governador do estado de São Paulo, um dos melhores governadores que São Paulo teve, na opinião unânime, principalmente dos habitantes da cidade de São Paulo. E com uma dignidade maritanista sobre enfrentar a oposição ferrenha de um partido que hoje vai abandonando lentamente o cenário nacional. Uma oposição muito forte contra o governo, chegaram ao ponto de vergar as grades do Palácio dos Bandeirantes, tanta violência contra o Montoro, mas não foi possível tirar o Montoro da sua intenção de humanizar o Estado de São Paulo, e por isso essa oposição foi ficando solitária e sem eco, porque estavam diante de uma pessoa que não estava na esquerda, porque todo grande homem não tem posição de esquina, de esquerda e direita, ele está acima dessas divisões que vieram da Assembleia Revolucionária de 1789 e que já estão cansando, mas ele estava acima disso. Por isso Montoro, que era o seu fiel discípulo, estava muito acima. Certas ideias de Montoro pareciam de esquerda, certas outras de direita, mas o grande homem está acima dessas divisões episódicas, que eu chamo de esquina, porque quem vem de um lado ou de outro pode considerar de esquerda ou direita, quem estiver do outro lado, e que não tem significado nenhum profundo, é apenas um degrau para a chegada ao poder, e precisamos torcer para que pelo menos essas pessoas com esses rótulos tenham um pouco de ética para não assacar os cofres públicos, porque aí já é levar muito longe o prestígio da esquina. Depois desse desabafo e ao mesmo tempo dessa saudação, porque afinal de contas esse pessoal está saindo, eu gostaria de falar um pouco então
sobre o Maritem. Primeiro, começando pelo próprio título dessa minha ponência, como dizem os castelhanos, por essa minha colocação, que é o resgate do humanismo por Maritem. Por que resgate? Porque qual a origem da palavra humanismo? A palavra humanismo vem da designação latina humanitas, humanidade, que significa o estudo dos grandes literatos da literatura latina. Então, até bem pouco tempo, estudar humanidades era estudar Cícero, Virgílio, Tácito, que eram considerados pontos altos da literatura latina, tanto na prosa como na poesia. Acontece que isso revela por parte dos romanos uma certa arrogância de dizer que eles eram os humanos, as outras culturas não eram humanas. O humano era o latino, o romano. E isto é o que hoje em antropologia se chama de etnocentrismo, bastante antipático, porque você coloca a sua cultura como paradigma e tem uma certa tendência a não analisar objetivamente e sem preconceito a cultura dos outros, como a cultura indígena, a cultura africana, que, possuidora de outros valores, evidentemente que tem uma orientação diversa. Então, digamos que por aqui se paga um tributo ao outro antropocentrismo. E, de certo modo, os romanos eram bastante orgulhosos e quando eles estavam, por assim dizer, dominando o mundo com as suas legiões, eles estavam cônscios de estar levando humanidade para todo lado, civilização. E por isso é que eles realmente acabaram se expandindo com, vamos dizer assim, uma moral muito alta por parte dos seus soldados, achando que eles estavam distribuindo civilização para todos os povos, mesmo para os povos que não queriam ser civilizados daquele modo. Então, o Roman Way of Life se transformou no meio de ser humano, porque o resto não era propriamente humano, com grande desprezo pelas culturas dos outros povos. Mas a verdade é que isso impregnou de tal modo a Europa que mesmo depois da queda do Império Romano do Ocidente, quando o que havia de romano apenas era um longo braço que eles tinham no Oriente, por causa da inteligente divisão do Império Romano em dois, em 395, que Teodósio deu uma parte para um filho e a outra para outro filho. Daí o Império Romano do Ocidente e do outro lado o Império Romano do Oriente, que vai ter mais 1000 anos de duração, vai ser o famoso Império Bizantino, com capital em Constantinopla, e que vai durar até o fim da Idade Média, em 1453, porque esse Império Romano do Ocidente vai acabar invadido pelos bárbaros em 476. E interessante que isso nós sabemos por causa da divisão histórica que foi feita no século XIX, nas idades da história. Havia uma idade antiga, uma idade que eles chamavam de média, falta de originalidade na designação impressionante, e depois vinha a idade moderna e também vinha a idade contemporânea, que eu não sei até hoje qual é a diferença entre moderno e contemporâneo, porque dizem os historiadores do século XIX, Michelet na frente, que era diferente. Percebe-se uma coisa quando a gente lê os textos medievais. Os homens da Idade Média não sabiam que estavam na Idade Média. Eles pensavam que era a continuação do Império Romano. De tal modo que, tão logo os bárbaros começaram a comer com talheres e usar roupas que não fossem pelo de camelo, eles logo já procuraram um império. E que foi o que aconteceu quando o bárbaro Carlos Magno, que mal sabia escrever o seu nome, foi sagrado pomposamente imperador romano. E mandou os seus títulos para Bizâncio. Nós já temos um imperador aqui no Ocidente, o que, evidentemente, que Bizâncio respondeu com o maior pouco caso, dizendo, um usurpador, porque o império somos nós. Né? Eles vão pensar que eles são o Império Romano até 1453. Para então, depois, o tsar da Rússia achava o Império Romano somos nós. Eu não sei se sabiam, o tsar quer dizer César. E eles diziam que Moscou era a terceira Roma. E depois vem o Mussolini dizer, não, a Roma somos nós. Quer dizer, há uma disputa sobre o que é romano interessante, que mostra que a palavra vende até hoje. Não deixa de ser uma honra para Roma ser o centro do mundo. Afinal de contas, o Papa Francisco me perdoe, ele disse que não é um príncipe da Renascença,
não é mesmo, de jeito nenhum, mas que o centro da igreja está lá ainda, queira ele ou não, está. Então, de certo modo, eu acho que Roma ainda continua sendo Roma. Mas há um problema que pode atrapalhar no decorrer da civilização humana. Esta mitificação, né, de que Roma é a maior realização do humano, acabou se prolongando por toda a Idade Média e, vamos dizer assim, se filtrou sobre a Igreja Católica, que não por acaso se chama até hoje católica, que quer dizer universal, e romana, porque tem a sede em Roma, e não só isso, o direito canônico colheu muito do direito romano, e a estrutura toda da Igreja, com o próprio Papa, que se chama Sumo Pontífice, que era um título do imperador romano, a divisão do mundo em episcopados, os emissários do Império Romano, isto tudo acabou prejudicando bastante. É bom fazermos uma autocrítica, que, aliás, foi feita pelo próprio Maritain e foi feita pelo próprio Concílio Vaticano II, de que ele é um dos grandes inspiradores. E que o cristianismo mesmo acabou sendo um tanto esquecido nesse processo de romanização da Igreja Católica, por onde a gente deixou que houvesse uma certa entrada para o que fosse chamado, então, de hereges, que eram aqueles indivíduos que diziam que a base do cristianismo devia ser o evangelho, e não a filosofia grega e nem a política romana. Eles tinham uma certa razão de dizer isso. Porque no empolgamento por Roma e pelas humanidades, a gente perdeu um pouco a importância da mensagem evangélica e perdeu um pouco a importância, por exemplo, da caridade. Houve uma época que menos conheceu a caridade do que a Idade Média. As lutas contínuas entre os senhores feudais, que eram todos cristãos, e que vinham brigando por motivos territoriais, e que estavam muito longe do oferecer a outra face, ou se ofereciam, ninguém sabe o que eles faziam depois de receber a bofetada, não é? Quer dizer, que está muito longe do que aprendemos tão simplesmente no Evangelho de Cristo. E isto, digamos, que era uma atitude esquizofrênica, porque a maior parte dos valores que informavam a Idade Média eram valores cristãos. E com isso, a gente viu que alguma coisa andou. Por exemplo, acabou-se a escravidão, embora se mantivesse a servidão da gleba, mas pelo menos ninguém mais era vendido em mercado. Porque essa mancha da antiguidade é que às vezes não é salientada pelos historiadores. Na Idade Média, as pessoas eram vendidas em mercados quando perdiam a guerra. E isto era hereditário, filho do escravo, escravo seria. A mulher na antiguidade está sempre trancada dentro do gineceu, e no direito romano ela está sempre subordinada. Enquanto ela for filha, ela depende do pai. Quando ela se casa, depende do marido. Ela está sempre in mano, ou seja, sob o domínio. Depois que, digamos, ela vem a ser mãe, o seu filho se casa, quando o marido morre, ela fica sob a autoridade do filho mais velho. A mulher não tem vez na antiguidade. De tal modo que nós podemos dizer que toda mulher devia ser cristã por uma questão de honra do seu próprio sexo, porque foi com o cristianismo que a mulher passou a receber aquele lugar de dignidade ao lado do homem, que já está na figura do Cristo mesmo, do Evangelho, que prestigia a mulher e chega a dizer para uma prostituta que lhe dá água no poço dos samaritanos: disseste bem, porque nenhum dos 5 maridos é realmente seu marido. Mas não diz, você é uma prostituta, por respeito para com o ser humano. E aí vem e lhe fornece a água da vida eterna, e ela sai fazendo apostolado. O respeito de Cristo para com sua mãe, o respeito de Cristo para com as mulheres que pedem que ele faça milagres. Começou, então, uma maneira de ver a mulher que é exaltada nas epístolas de Paulo, que manda que os maridos não atormentem as suas mulheres e que os filhos não atormentem os pais e os pais não. Quer dizer, a ideia da família em que prevalece o amor e não apenas a ideia de autoridade do pater familias, como acontecia na família romana, que o pai podia até maltratar o seu filho impunemente, porque ele era pai com poderes absolutos. Isso tudo acabou com o cristianismo.
E lógico, então, que alguns passos importantes foram dados. Mas, digamos que, com muita dificuldade, nós vamos reconhecer qualquer coisa que nós podemos chamar de respeito pelo ser humano enquanto tal, não é? Na Idade Média. Por quê? Porque a Idade Média, ela tinha, vamos dizer assim, um material humano muito ruim. Nós não podemos nem culpabilizar muito a instituição eclesiástica. Os bárbaros eram muito primitivos. Em certo sentido, até mais difíceis de tratar do que os indígenas aqui no Brasil, porque eles eram violentos e agressivos. Então, digamos que, para domar aquela gente, 1000 anos não foram muito suficientes, né? Tanto que os descendentes desses bárbaros já fizeram 2 guerras mundiais e estão, sei lá, se preparando para o quê? Destruir o planeta. Quer dizer, está demorando para eles se civilizarem finalmente. Nós aqui, meio índios, olhamos estarrecidos para o primeiro mundo e o que estão fazendo com os imigrantes, né? São todos civilizadíssimos, né? Primeiro mundo. Mas, enfim, isso seria um assunto para outro congresso, né? O que está acontecendo com a Europa hoje. E, de qualquer modo, eu acho que, talvez por causa desse material humano muito ruim, é que a Igreja insistiu muito, durante a pregação cristã na Idade Média, no pecado, o perigo do inferno. É fácil criticar, no século XXI, uma docência com pessoas que só paravam diante da ameaça do poder da violência. É lógico que o catolicismo pregado na Idade Média é intimidativo, ameaçando as pessoas com o inferno, falando pouco da caridade e falando muito do medo, do temor de Deus. Isto era típico de uma catequese com pessoas extremamente preparadas para a guerra, a violência, e que jamais aceitariam, vamos dizer assim, uma mensagem com base na caridade plena. Tanto que, quando Francisco de Assis, o Cristo da Idade Média, vem e prega paz e bem, ele é o escândalo. São Francisco foi o escândalo da Idade Média, expulso pelo seu próprio pai, Pietro Bernardone. E quando mandou até tirar as roupas, ele então me devolva tudo, ele disse, que bom, agora posso dizer com tranquilidade, meu pai está no céu, porque o pai da terra o tinha praticamente expulso. O grande escândalo que foi o franciscanismo, o grande escândalo que foi a ordem dominicana e franciscana, mendicante, numa época em que a igreja era muito rica, com abadias e feudos riquíssimos. Então, evidentemente, que dá até para entender que quando surgiu a ideia de humanismo, de exaltação do homem, principalmente com a queda de Constantinopla na mão dos turcos, nós tivemos uma migração de sábios, né, de Constantinopla para a Europa, e foi isto que deu origem ao movimento chamado humanístico, que vai se caracterizar, num primeiro ponto, por um retorno ao ideal clássico greco-romano em matéria de literatura, em matéria de arte, né, em matéria de estatuária, em matéria de arquitetura, mas que vem trazendo no seu bojo uma exaltação do homem que nós encontramos perfeitamente declarada num manifesto chamado De Dignitate Hominis, sobre a dignidade do homem, feita pelo florentino Pico della Mirandola, que coloca o homem como eixo da criação, porque ele é o elo de ligação entre a matéria e o espírito, porque ele tem a parte material, que é o corpo, e a parte espiritual em comum com os anjos. Então, é isto que é para ele a exaltação da dignidade humana. O homem como ser privilegiado que está unindo o mundo material com o mundo espiritual, o elo necessário entre os dois mundos. Então, aí vem toda a contribuição de Pico da Mirandola nessa valorização do homem. Então, aí, humanidade significava simplesmente um estudo artístico literário, se transforma em uma filosofia. Uma filosofia que coloca o homem no centro. E como diz muito bem Maritain, no seu livro Humanismo Integral, é um humanismo antropocêntrico, que coloca o homem no centro. Fica fácil criticar
como o próprio Maritain critica, mais pelos seus efeitos do que propriamente pelo seu fato. Porque, digamos que era necessário insistir sobre a dignidade do homem, que vivia atemorizado por uma igreja que só lembrava dele para falar no inferno e no pecado original. Se falava muito do pecado original e pouco sobre a inocência original. Segundo, subordinado a um Estado feudal que não reconhecia direito nenhum aos governados, colocando como referencial o Império Romano ainda, em que não se falou, na sua fase final, absolutamente de democracia, que era um governo despótico. Digamos que, realmente, era preciso centrar no ser humano, e talvez por isso esse primeiro humanismo tenha sido antropocêntrico. Mas, digamos que o Maritain ele tem muito bom senso, e ele nos adverte no humanismo integral que se trata de uma discordância metafísica. A discordância que ele tem com o humanismo do Renascimento é metafísica. É muito perigoso você colocar o ser humano como centro, não reconhecendo a existência de uma esfera superior a ele. Digamos, você não reconhece o transcendente. Você só aceita o homem como autopoético, o homem que se autossustenta, o homem que explica a si mesmo. E realmente isso estava acontecendo. Isso estava acontecendo. Você estava criando um homem novo, né, que não tinha, por assim dizer, satisfações a dar, senão a si mesmo. Digamos que esta tônica foi exagerada ainda mais no século XVIII, com o iluminismo, que começou não só a ignorar, mas a atacar a fé. A gente conhece perfeitamente a filosofia corrosiva de Voltaire, ridicularizando, que é o pior tipo de ataque, né? Ridicularizando a ideia de Deus, a ideia de igreja, a ideia de graça, a igreja de pecado, a ideia de Cristo. E todo mundo sabe da sua famosa frase: esmagai o infame. Esse infame era o Cristo. Porque, segundo ele, que era, no fundo, um pagão com cabeleira prateada do século XVIII, ele achava que a glória da humanidade tinha sido a antiguidade. Aí você tem um rico filão que vai prosperar muito até chegar no Mussolini querendo restaurar o Império Romano, né? E, digamos, que o Maritain diz, o erro aí é metafísico. Se você coloca o homem como centro do universo e de todas as coisas, você vai descambar para uma filosofia em torno do homem, para uma política em torno do homem, para uma visão de mundo em torno do homem, que é extremamente perigoso, porque pode se virar contra o próprio homem. As pessoas podem dizer, mas como é possível? Se o homem é o centro, tudo ele está salvo. E aí é que está, porque até hoje a palavra humanismo é, digamos, ambígua, em alguns lugares até equívoca. E precisamos tomar muito cuidado com o humanismo, porque há vários humanismos competindo e não avisando a gente qual é a ideologia que está por trás. O marxismo se apresentou como humanismo marxista. Se vocês olharem mais fundo, vocês verão que o próprio fascismo dizia que era uma glorificação do Renascimento. Mussolini dizia assim, nunca Maquiavel esteve tão atual como agora. Nós estamos realizando o homem perfeito do futuro. É um humanismo fascista. Então, digamos que nós podemos até cair em armadilhas totalitárias que vão realmente, na prática, tirar toda a dignidade do homem, construindo aparatos políticos que negam a dignidade da pessoa humana e, no entanto, se auto-intitulam humanistas. Digamos que Maritain olhou com muita perspicácia que a origem de tudo foi realmente o homem ter ficado como centro, rompendo, vamos dizer assim, qualquer elo com a transcendência. Porque logo depois, conforme as ciências foram desenvolvendo e foram trazendo novos conhecimentos sobre o universo, você tem, ao mesmo tempo, um parasita, que Maritain chama de parasita no seu famoso livro sobre filosofia da história, que é um curso que ele deu nos Estados Unidos, inclusive o original está em inglês, mas depois
podemos dizer que faz parte essencial da obra de Maritain, o parasita da história moderna e contemporânea vai ser essa visão ultrapocêntrica que chega até o anti-humanismo. Por quê? Porque logo depois que nós passamos pelo Renascimento, há aquele tremendo desenvolvimento científico, não há dúvida, mas encontramos depois, com Darwin, a afirmação de que o homem é um acidente na evolução biológica. Darwin prepara a perda do humanismo porque nós não somos nada de diferente do universo, a não ser um elo na cadeia da evolução. Encontramos depois alguém que vai ultrapassar isso, como Nietzsche, dizendo: o homem perfeito ainda não chegou, temos que esperar o super-homem. O primeiro aventureiro que disser nós somos os super-homens vai ter direito de dominar todo mundo. E este homem existiu. Era parecido com o Carlitos, mas tinha por trás toda uma filosofia idealista germânica que dizia que o povo alemão era superior aos outros. Então, como herdeiro do pensamento de Nietzsche, vocês têm o nacionalsocialismo, de um povo que se acredita super-humano. Quer dizer, depois do humano já vem o super-humano. Por quê? Por causa do darwinismo, que vê a biologia apenas como uma sucessão de espécies que vão se aperfeiçoando e que vão ganhando a luta, né? A luta pela vida com a sobrevivência dos mais aptos. Então, de repente, Darwin, consciente ou inconscientemente, isso nunca se sabe, ele estava trabalhando na biologia. Ele começou como seminarista de teologia na Inglaterra, depois ele mudou para a biologia, mas eu não sei se isto não o levou a um enfrentamento com a doutrina revelada de que houve um momento especial da criação do homem. Isso ele nunca frisou, né? Porque nós temos, por exemplo, um grande antropólogo, biólogo e sábio e teólogo, Pierre Teilhard Chardin, que diz o seguinte: é claro que o homem foi importante na evolução, porque houve o passo da consciência, né? Esse passo da consciência, que ele chama de noosfera, foi um momento importante na evolução. Quer dizer, nesse momento, o humano é mais importante que de todos os outros animais, porque ele não tem consciência da sua própria existência, né? Mas estávamos longe de Maritain ainda. Darwin não faz nenhuma alusão. Isto serviu para menoscabar a importância do ser humano, porque, afinal de contas, não é por acaso que logo depois começam a se envolver os movimentos racistas na Europa de Gobineau, né? Daquela gente que falava que nós temos que procurar a raça mais pura, que está às vezes dominada pelas raças inferiores, ganhou uma força tremenda. Quer dizer, Maritain tinha razão quando ele fala o drama do humanismo. O drama do humanismo é esse. De repente, ele começa a se voltar contra o próprio homem por causa do seu erro metafísico inicial. Ou seja, você coloca o homem como princípio e fim de si mesmo. Quer dizer, quem está no centro é princípio e fim de si mesmo. Você nega toda a transcendência, então o homem vai cada vez mais se aproximando da natureza. É o naturalismo que invade o século XIX com o cientificismo, né, de Augusto Comte e dos outros, de Spencer, né, que logo dá origem a um darwinismo social, ou seja, é necessário que alguns tenham mais evolução do que outros, os perdedores serão os inferiores. Então, digamos que é uma complicação muito grande, que prejudica a visão da excelência do homem na escala evolutiva. Vemos depois aparecer opções totalitárias. O próprio Marx apresenta como grande saída a valorização do coletivo. Você não é nada, mas a sua classe é. Então o homem vale o que vale a sua classe, não é? E Maritain, que foi realmente muito crítico de todo o evolucionismo burguês do século XIX, ele também é implacável com o marxismo. Quando ele diz que o marxismo contribuiu para dissolver a pessoa no coletivo e diminuir cada vez mais a sua importância como ser privilegiado na escala da criação. E realmente a gente sabe que as ideias acabam se resolvendo em fatos. Existe uma afirmação ideológica e doutrinária que nós não podemos menoscabar, porque depois os fatos vão mostrar na prática que não estava se falando em vão.
De fato, a experiência do marxismo como realidade histórica foi péssima. Foi um regime totalitário. As pessoas foram torturadas pelo regime. Meu tio, por parte materna, era polonês. A casa dele se transformou numa espécie de cortiço, em que uma família morava junto com a outra e espionava a outra. Regime de delação, medo. Eu não posso me estender muito, senão eu poderia falar sobre ninguém foge do seu país numa balsa com a criança no braço, se esse país for um paraíso. E todo mundo fugiu de Cuba. E foi dar com os costados em Miami. Péssimo regime. Comunista, ateu, portanto, desvalorizador da pessoa humana. E é preciso que se diga isso para acabar com esse mito de que existe um paraíso comunista no mundo. É impossível, porque eles não acreditam na dignidade nem na transcendência da pessoa humana. E isso eles mostram mandando condenar à morte todos os indivíduos que eles prenderam nas balsas por terem atirado contra os guardas cubanos que estavam atirando neles. Eu não sou reacionário nem esquerdista. Eu sou uma pessoa que lê jornal, ouve rádio e vê televisão e não uso a cabeça só para pôr o meu chapéu. E acima da opinião dominante, eu tenho a minha opinião. E é péssima a respeito de tudo isso que eu tenho ouvido falar, de tudo que o meu tio me contava sobre o que era a vida na Polônia comunista. Que de comunista não tinha nada. Mas, enfim, eu devo encerrar, só tenho 5 minutos. Desculpem eu ter colocado isso aqui, porque é preciso também acabar com uma gosma de dizer que o Maritain era de esquerda. Coisa nenhuma. É ler os livros dele. Ele é um homem que não tem posição política rotulável. Ele é um homem independente. Politicamente, ele nunca se filiou a partido nenhum. E por isso que ele tinha independência para criticar tanto a direita como a esquerda, tanto o capitalismo como o socialismo. E o que ele dizia é que os dois regimes eram muito mais parecidos. Vamos acabar com esse mito de que o capitalismo é contrário ao comunismo. O que é mais parecido com o comunista do que um capitalista que também é materialista e só acredita no poder do dinheiro e acha que o poder compra tudo? Inclusive, ele não respeita a dignidade da pessoa humana quando ele não paga bem os seus operários, quando ele não quer registrar sua empregada doméstica, quando ele manda embora a sua empregada doméstica que está ficando grávida, e que você tem que fazer leis e mais leis para impedir que essa mulher fique na sarjeta, às vezes depois de ter servido 220 anos. Pergunto, qual a diferença? Nenhuma! Do ponto de vista metafísico, são idênticos. Ambos são materialistas. Tanto o comunismo como o capitalismo não acreditam na transcendência. E é nessa transcendência de que nós temos algo além do material e que além desta passagem, desta vida de 70, 80 anos, com a ajuda da medicina e das safenas, podemos chegar até a 90 ou 100, mas chega um dia que não tem mais como fazer safena. E então acabou esse episódio dessa passagem que foi a vida neste mundo. E nós vamos ser julgados por um juiz que conhece a nós mesmos mais do que nós mesmos. E não será ele que nos vai condenar. Nós nos afastaremos. Nós é que nos afastaremos de Deus. Porque Deus é uma suprema perfeição que nós aprendemos a odiar. E só as pessoas como Teresa de Calcutá é que se terão, e outras pessoas que se dedicaram, como João Paulo II, que usaram da sua vida para fazer alguma coisa pelo humano, no nível material e no nível espiritual. Só essas pessoas que se sentirão bem com ele. Não fugirão da sua presença. É por isso que eles estarão sempre na eternidade bem-aventurada, que não tem passado, nem presente, nem futuro, mas um eterno presente. E é por isso que é importante se estudar o Maritain. Porque se o Maritain fosse um esquerdista cristão ou coisa parecida, seria perda de tempo, porque a esquerda já tem muitos adeptos e a água benta não vai aumentar nada para eles. Nós temos que mostrar quem ele era realmente. E eu vim aqui para dar esse recado. Cuidado, porque o Maritain não tem rótulo. E é por isso que ele é um grande pensador. E é por isso que você pode tomá-lo como grande orientador do nosso mundo atual, em que eu percebo que a esquerda tem perdido o terreno entre os jovens, mas também não digo que com isso a espiritualidade está ganhando, porque eu vejo uma juventude muito desinteressada. Digo mais, ela não é nem de direita nem de esquerda, ela quer ganhar dinheiro. É o Mauricinho, a Patricinha de pasta na mão, que quando eu chego na minha aula para dar filosofia, pergunta, professor, qual é a utilidade disso aí?
A utilidade disso aí é o seguinte: eu estou ganhando o meu pão honestamente. Segundo, se você veio aqui para quê? Não, eu vim aqui para conseguir o meu título. Então você vai conseguir se você fizer o currículo vitae, o curso. Então essa matéria é obrigatória. Tá vendo qual é a utilidade? Se não tiver no teu currículo, você não se forma advogado. Hoje é currículo lápis. Hoje é o lápis. Então, conclusão, ele acaba abaixando a cabeça por causa da minha angústia, de velho advogado, velho raposão. Mas eu não vou discutir com um aluno que me pergunta qual é a importância da filosofia, porque eu sei que ele não está falando o que ele pensa. Foi obrigado a pensar assim. Porque se há uma coisa que caracteriza a nossa época, é o desinteresse por tudo aquilo que não é prático, imediato e utilitário. Ora, a filosofia, por definição, não é imediata, nem prática, nem utilitária. Então, não tenho nenhuma ilusão de que muitos não vão gostar da filosofia. Mas, com isso, eu acho que é preciso nós fazermos uma reconsideração. Sempre existe uma minoria que vai reconhecer a importância da reflexão. Podemos estar até esperançados. Sempre que eu frequento auditórios de filosofia, de cursos livres, etc., eu encontro uma juventude também muito ávida de filosofia. Aliás, ávida até de espiritualidade. A grande frente de todos os movimentos espiritualistas católicos, protestantes, judaicos, né, e espíritas é constituída de jovens. O que mostra que a juventude está sequiosa de espiritualidade, porque ela já percebeu que isto aqui não é tudo se não houver algo de superior. Então, é com isso que eu indico também a oportunidade desse congresso, que espero que seja apreciado por muita gente, tanto aqui como através do milagre da tecnologia, durante muito tempo, para todo o Brasil e todo o mundo. Muito obrigado pela atenção. Então. Obrigado, professor Cláudio. Nós vamos passar agora a palavra para o professor Genaro. Só antes dele assumir, acho que quem estava com o horário aí já percebeu que nós estamos bem atrasados. Então, só fazendo já uma reestruturação aqui do que seria o nosso horário, nós vamos até às 11h. Não fazemos agora o debate, fazemos um rápido intervalo, voltamos para a atividade artística, a palestra, e aí eu vou pedir que os 3 palestrantes de hoje de manhã se reúnam depois da palestra, da última palestra, para a gente, os 3 juntos, responderem perguntas, colocações. Professor Genaro. No, es español. Me excuso se leo, pero el mi español no es muy fluente. Saludo con afecto a todos los organizadores de este encuentro latinoamericano, de una manera especial don Julio Plaza, el amigo Laza, don Renato Rua de Almeida, organizador, doctor José Albucó. Estoy disfrutando mucho estar aquí en América Latina y especialmente en Brasil, en San Paulo. Felicitaciones por el crecimiento cultural y humano de este congreso, que es tan importante que en la que participo durante los últimos 4 años. En estos últimos años he visto cómo poco a poco se amplió entre los diferentes estados y no puede dejar de ser una fuente de orgullo para nosotros los pensadores de Maritain. La elección de mi tema quiere tratar de combinar conjuntamente lo que el mundo cultural, social, económico y político está viviendo, pero en virtud de un derecho especial que Papa Francisco ha colocado como un punto de referencia
para toda la cristianidad, sino también para el mismo mundo secular, es decir, la misericordia. Esta se convierte en el eje alrededor del cual el mundo debe girar y del cual debe partir para poder ser también punto final de nuestra existencia. Desde siempre las reflexiones sobre el hombre y la misericordia ha caracterizado las conciencias, un término que muy fácilmente nos lanza en el mundo religioso, específicamente en la fe católica, pero que podría vivir tan fuerte incluso en el mundo de los laicos, en nuestra sociedad, en el hombre alejado del sentido religioso y poderse reconocer en aquella humildad y en la profundidad de la condición a la cual pertenecen todos los seres humanos. El uso de la misericordia se encuentra en todos los hombres creyentes y no, en aquellos que viven la existencia como experiencia de error, en el mundo secular y de pecado en el mundo religioso. Solo ese error que ha afectado la vida de todos los hombres y que todavía sigue siendo el fundamento de nuestra vida, se presenta como base para la construcción de una vida mejor. Esto se coloca como el fundamento de la misericordia y del perdón, sino también de renacimiento a una vida más bella y más llena de valores humanos que como personas nos deben caracterizar. Solo a través de un análisis profundo de la propia conciencia y de la propia condición se puede comprender y construir la condición primaria para acoger a los demás e integrarlos en su vida, a través de la humildad más profunda y verdadera. En este sentido, hablar de la misericordia significa, ante todo, pensar en el hombre y en su estado de debilidad y fortaleza. La misericordia es un encuentro con la persona. El problema del hombre nos lleva a una condición metafísica, sino también teniendo la belleza de la pluralidad, que hace presente lo trascendente en los aspectos particulares de la vida de cada ser humano. En la persona encuentra la pasión, el instinto, la conciencia de lo trascendente, conformando la existencia. En este proceso lejano la abstracción universal, sino también de cualquier individualismo, puede nacer una interpretación exacta de la persona. Este nuevo humanismo va a elevar la humanidad, dando al individuo espacio y al mismo tiempo trascendencia. La doctrina personalista de Maritain se basa en la distinción metafísica de la individualidad y la personalidad. Menciono esta distinción para introducirnos en la relación profunda que surge con la misericordia. La individualidad que está en nosotros proviene de la materia y representa el deseo, la mezquindad del ego, la dispersión y la avaricia de la donación. La personalidad que en nosotros proviene del espíritu representa la conciencia, el autodominio, y por lo tanto la libertad y la generosidad expansiva del ser. El propósito de la educación humana es llevar a cabo y madurar la persona que está en nosotros y conducirla a conocer el significado de su vocación en un movimiento por la libertad y la apertura, que es a la vez un proceso de personalización que contrasta con el hombre convertido en masa sin rostro o individuo encerrado en sí mismo. A partir de esta base tan sólida florece la educación liberal, qui se parlava ieri con il professor Lasa, que no solo se basa en el valor central que ésta representa para la educación del hombre, sino también sobre su valor,
la oportunidad frente a algunas de las necesidades específicas de un futuro inmediato. Delante de nuestro mundo en el que surgen la desintegración familiar, la crisis moral, crisis económicas, las fracturas entre la religión y la vida, las crisis del Estado y de la conciencia cívica, desea confiar a la educación la tarea de poner una base sólida para la construcción de una sociedad más humana. Pero esta no es la primera obra de la educación. La tarea más importante, pensar que ésta pueda cambiar y transformar rápidamente este modus vivendi, sería una falsificación. La educación, de hecho, tiene su esencia y propósito propio. Solo sustituyendo el individualismo de Estado burgués con el personalismo se pueden satisfacer las aspiraciones y las necesidades sociales de la persona. En este sentido, la educación construye. Fin de la discordia entre la necesidad social y aquella individual del hombre mismo. Esta tiene, por lo tanto, desarrollar un sentido de la libertad y de la responsabilidad, la de los derechos humanos y la de los deberes humanos, el valor de tomar riesgos y de ejercer la autoridad para el bien general y, al mismo tiempo, respetar la humanidad en cada persona individual. Considerar la libertad y la responsabilidad como puntos fundamentales de la educación fueron los objetivos de la pedagogía mariteniana. Maritain, incluso hoy en día, se propone como maestro y educador, colocando como principio fundamental de la educación la primacía de la persona, que sobre la cual se puede construir la libertad y la responsabilidad que son inherentes al ser humano. Por lo que la persona que se encuentra y vive la historia de una manera concreta y real, dando continuidad al singular individuo en la persona. Entonces, el individuo capta la importancia del deseo que, a pesar de pertenecer a la parte más exterior del hombre, se convierte en causa de la acción e incluso, a veces, del crecimiento del hombre de su parte más espiritual. La libertad entre el deseo y la conciencia, las raíces de la misericordia. Todo lo que ocurre en los seres humanos se produce en una lucha continua entre el deseo y la conciencia. Cuando el deseo, a pesar de su resistencia, dada por la corporeidad, incapaz de escuchar con paciencia y humildad la conciencia, forma la acción virtuosa. Cuando en realidad el deseo actúa sin consultar a la luz de la razón o la conciencia, cae en la acción viciosa o malvada. El deseo, sin embargo, es el fundamento de la acción humana, lo que anima el hombre. Este primer momento que está en nosotros, en una manera fuerte, nos ordena hacer para luchar por las cosas que queremos lograr en nuestras vidas. Es una fuerza natural que, como un maremoto, lograría tener éxito si no estuviera controlada por la razón para barrer todo con el fin de alcanzar la meta. Es precisamente en el deseo que la libertad tiene su primera palabra. Sería problemático si no estuviera en las raíces de nuestras elecciones este deseo en la voluntad para lograr algo, e igualmente problemático si no estuviera la libertad de poderlo realizar. La trascendencia presente en el hombre lo sumerge directamente en las profundidades más oscuras de la interioridad, mediante el examen de la verdadera naturaleza de la libertad, la de elección. La misma trascendencia recuerda que el amor surge como un elemento necesario a lo largo del camino del hombre que vive por la libertad.
en libertad cumple con la voluntad de un apetito, un poder del deseo y la inclinación del alma que crea cargas espirituales que la traen hacia el interior y su acto primordial es aquel de amar. De acuerdo con San Tomás, cada vez que un hombre elige amar lo que es bueno en sí mismo, il bonum honestum, se orienta hacia Dios a pensar de no conocer. El primer acto del hombre con el fin de vivir feliz es amar a los demás y a Dios para volver a descubrir la verdadera bondad de los actos humanos. La capacidad de amar de la voluntad, que proviene básicamente de la inteligencia, conduce hacia una indeterminación suscitada por la no presencia de aquel bien primario que es la beatitud. Esta incertidumbre conduce a la libertad y de hecho la constituye y se distingue de cualquier otra por cuanto no coincide de hecho con la indeterminación potencial o pasiva, dice San Tommaso, de aquello que puede, siendo imperfecta o como en espera de una determinación, de convertirse esto o aquello para recibir tal o aquella actuación. Una tal indeterminación potencial y pasiva es el signo de debilidad de lo que se crea. No constituye la libertad que no existe en la voluntad divina. Esta incertidumbre es la libertad misma. La libertad consiste en el dominio de la voluntad sobre el mismo juicio práctico que la determina. Ser verdaderamente libre significa ser dueños de su propio juicio. Cuanto más se entiende la noción de indeterminación activa, cuando más se sabe y explica la libertad de elección. La libertad en el hombre se encuentra con muchos obstáculos y se en sí misma y esencialmente algo imprevisible. Es posible que no puedan comprender todas las inclinaciones, los instintos, las pasiones, los motivos, los discursos del hombre en su totalidad. Buscar la libertad de nuestra voluntad es una locura, como el mismo acto libre, que no solo es el acto de la persona como tal, sino la revelación de la persona a sí misma. El tercero parágrafo, el hombre y la libertad, el bien y el mal. En esta unión entre el individuo y la persona, el deseo y la conciencia emerge un ser humano lleno de límites y capaz de hacer incluso el mal. En la acción moral no tenemos un defecto natural, sino que es un acto voluntario y libre de la voluntad, siendo sin embargo un mal moral de la voluntad libremente elegido y guía una acción libre malvada, un defecto que se inserta en la persona humana. La falta del bien tiene por causa primero la libertad, que puede actuar o no actuar. Un defecto entonces que se puede encontrar en el orden ontológico, sin duda antes del acto de elección o de escogencia. La libertad es la causa primaria negativa y deficiente del defecto, sino también cuando la voluntad es la causa del mal moral. En el momento metafísico aún no existe una producción de acto, sino solo la ausencia del cumplimiento de las reglas. El mal existirá solo en el acto que está por hacerse. La voluntad se equivoca cuando no presta atención o no observa la regla de la razón o de la ley divina. Cuando la elección proviene de la falta de observación de la regla causada por su propia libertad no madura. No tener en cuenta la regla es entender que hay un momento de la naturaleza, no tanto de tiempo, en el que la criatura no ha hecho ninguna actividad, todavía no hay una elección, pero donde no se tuvo en cuenta la regla de forma libre y voluntaria. La elección o la escogencia del hombre, por lo tanto, debe vivirse con la madurez
con el cumplimiento continuo de la ley divina. El hombre con su mera humanidad ni siquiera puede quitar la belleza de la libertad. El mal en el hombre deriva de una elección no racionalizada, donde el encuentro está ausente de razón y, más católicamente, por las gracias de Dios. Cada buena acción, cada decisión digna de la verdadera libertad no puede sino pasar por un proceso ontológico que nos hace alcanzar el encuentro libre con los hombres. La iniciativa del mal no viene de Dios, sino de la única criatura que elige libre y voluntariamente. Del mal a la misericordia. Por desgracia, el hombre en su limitación se encuentra el mal y se encuentra a sí mismo como un agente mismo del mal, alejándose del mismo camino de la libertad que le lleva al verdadero bien. En su miseria, que nace del pecado o error que pertenece a la naturaleza misma del hombre. En la miseria del hombre encontramos la misericordia. La misericordia nos lleva de vuelta a un corazón mísero, triste. Es la compasión de nuestros corazones por la miseria de otros y que se mueven presionados para ayudar. La miseria y la felicidad son contrastados. La felicidad entra incluida en la idea de que cada persona es capaz de tener todo lo que quiere. En la miseria, en cambio, está incluida la idea de que el hombre sufra aquello que no quiere. En esta relación entre la miseria y la felicidad, que muestra que el hombre a través de su voluntad puede querer algo de tres maneras: el deseo natural, deliberación o decisión, y a través de sus causas y no en sí misma. En esta distinción podemos ver que entre los motivos de la misericordia que pertenecen a la miseria, nos encontramos en primer lugar las cosas en contra del apetito natural del prójimo, es decir, los males que entristecen y corrompen y que se oponen a los bienes deseados por la naturaleza de los hombres. En segundo lugar, los males que provocan la mayor parte de la misericordia, que están en contra de la voluntad deliberada. Finalmente, los males que todavía abrazan más a la misericordia, es decir, aquellas que van en contra de toda la voluntad de un hombre. Con ello se reconoce que la misericordia es una tristeza fomentada por el mal y donde el mismo mal se convierte en la raíz de la misericordia. La misericordia, entonces, que es la compasión de la miseria de otras, nace de la misma razón por la cual se sufre. Un hombre sufre la miseria de otros, escuchando su propia miseria porque la tristeza tiene por objeto su propio mal. Esto se produce de dos maneras. Por un vínculo de afecto, el que se origina en el amor. En efecto, para aquellos que aman considerando el amigo otro sí mismo, considera come propio su mal y en consecuencia se adolora come un mal propio. En segundo lugar, esto puede ocurrir por un ligamen real, por cuanto el mal de ciertas personas es tan cercano como para caer sobre nosotros. La misericordia no puede sino crecer y desarrollarse en el hombre que ama y sabe amar con la verdadera libertad y la responsabilidad de decisiones diarias, encontrándose con una vida virtuosa vivida en la racionalidad. El deseo de nuevo, una vez más, se entrelaza con la razón o la conciencia y define los campos del amor hacia los demás. La misericordia implica tristeza por la miseria de los demás, pero estas tristeza o dolor pueden indicar dos cosas. En primer lugar, un movimiento del apetito sensible
y en este sentido la misericordia es una pasión y no una virtud. En segundo lugar, se puede indicar un movimiento del apetito intelectual, que es el dolor espiritual del mal ajeno. Ahora bien, este movimiento puede ser regulado por la razón y con el mismo así regulado se pueden regular racionalmente los movimientos del apetito inferior. El deseo del crecimiento humano y espiritual, cuando pasa a través de la racionalidad y se alimenta de ella, hace a la misericordia una de entre las virtudes más importantes por los seres humanos, por cuando vivida a través del amor de elecciones, que es el amor que se elige libremente, quello que quiere y de esta manera solo el bien para hacer y para dejar hacer. Una razón más a la ineptud, a la incapacidad del hombre, débito a su estado de la finitud de la naturaleza humana, está presente en la naturaleza de Dios Creador. La miseria humana está presente en la misericordia divina. El amor misericordioso de Dios significa, por lo tanto, un nuevo humanismo, un humanismo capaz de vivir plenamente su naturaleza, aunque de forma limitada a la luz del principio de comunión, respecto a los demás, del amor fraternal. Este hombre se realiza y se observa como un ser en el diálogo, en relación, un ser para los otros. La misericordia transforma nuestra miseria y transforma completamente nuestras vivencias, nuestras vidas y el futuro de nuestra existencia. Dostoyevsky dice: ¿quiere usted castigar enormemente, estrictamente a un hombre, pero con el fin de salvarlo y de regenerar su alma para siempre? Arropadlo con vuestra misericordia, muéstrele el amor y él maldecirá su labor. Esta alma se expandirá, será aplastada por el remordimiento y la deuda infinita que de ahora en adelante le estará de frente. El derecho a la misericordia, acompañada de la razón, se convierte en un pivote en la vida que el hombre virtuoso y caritativo va a querer vivir, y en este sentido las mismas virtudes de la misericordia se convierte en la más grande. En medio de todas las virtudes que se refieren al prójimo, la primera es la misericordia, y su acto es el más excelente, como ayudar a la miseria de los demás es en sí mismo un acto digno de que es superior y mejor. La perspectiva personalista es el camino para una adecuada reflexión sobre la misericordia. No es suficiente y necesita completarse con un enfoque de pensamiento sociopolítico e histórico. La tesis de la primacía de la persona se combina en los escritores personalistas con la de los derechos humanos, el imperio de la ley y el derecho, con la crítica de la indebida soberanía del Estado, con la referencia a la ley natural contra los abusos del derecho positivo, debido a que el derecho positivo también puede convertirse en mal legal. En este sentido, creo que podemos apoyar las siguientes tesis. La cultura de misericordia es abierta o implícitamente personalista, mientras que la cultura de la no misericordia es abierta o implícitamente antipersonalista. El personalismo en particular, concludo, pero también en otras corrientes que consideran al hombre con sus riquezas y sus miserias, están familiarizadas con las ideas de la humildad, el error, el perdón, la buena sociedad, el bien común, el desarrollo humano. No puede sino generar una cultura de la misericordia en un momento en que la miseria espiritual, sino también social,
es cada vez más presente y más viva, sin comprender el verdadero significado de este término que deban a este término nuestros padres. Muchas gracias.